Sejam bem-vindos de volta, amigos do Super Casual Brothers. Terceira rodada acabou e começou agora a fase do mata-mata. Agora a Copa começa, entendeu? Tô Isso triste, aí. cara. Tô Estamos triste. aqui com o Diego, novamente, com o nosso Rubens, craque da bola, que tá triste. E aí, galera, beleza? Tudo bom? Triste. Obrigado novamente pelo convite aí. Tô Você triste, tá, cara. você tá Tô triste que tá na metade já ou porque É, você gosta cara. mais do classificatório ali? Acabou a fase de grupos, cara. A fase mais legal da Copa do Mundo acabou. A ansiedade de ver os times estreando, as surpresas, os dramas, acabou. A gente já sabe tudo o que aconteceu, né? E quando acaba a fase de grupos, significa que a Copa do Mundo já tá começando a chegar na sua reta final. Apesar de que eu concordo com o que o falou, a Copa de verdade começa agora, mas é triste, porque acabou, eram 4 jogos por dia, era uma alegria, cara. A gente era feliz e não sabia. Mas enfim, tem muita coisa pra gente contar. Essa terceira rodada foi muito dramática, tem histórias de que nenhum roteiro de filme contaria. E vamos discutir tudo o que aconteceu aí e também falar sobre o mata-mata. Vamos discutir jogo a jogo, o que vai acontecer, quais são as nossas previsões aí e falar o caminho do Brasil. O que o Brasil, quem que vai vir pelo caminho do Brasil, se o Brasil chegar até a final da Copa, quem são os prováveis adversários do Brasil, já vou avisando. É problema chegar na final da Copa, é problema. Ô Rubens, também é legal você trazer também, você falou que também nem tudo são espinhas, né? Porque também teve muito jogo de comadre também aí, né? Vamos falar, teve jogo que deveria ser jogo de compadre e não foi, teve jogo que foi, então assim, tivemos algumas surpresas aí, vamos falar de tudo que aconteceu nesses jogos, porque fiquei bem surpreendido em saber que a maioria dos jogos não foi uma combinação, vamos dizer assim, com exceção de um jogo. Um jogo foi bem esquisito. O resto Tá. foi disputado até o final. Manda bala então. Vamos lá. Bom, vamos falar então sobre. Vamos começar falando da terceira rodada da Copa que encerra a fase de grupos. No grupo A, nós tivemos o México detonando a Tchequia 3-0. A Tchequia e deveria ter entrado em campo para ganhar esse jogo, mas eles assistiram o México jogar, o México já estava classificado. E o México terminou a fase de grupos com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Eles entraram para um seleto grupo de seleções que venceram os 3 jogos da fase de grupo. Tivemos 3 seleções nessa Copa, o México foi uma delas. Então o México detonou na fase de grupos. E nós tivemos aí a surpreendente vitória da África do Sul sobre a Coreia do Sul, 1-0. A África do Sul termina em segundo lugar nesse grupo. A Coreia do Sul precisava apenas de um empate para se classificar. E no final das contas, a Coreia do Sul está eliminada da Copa do Mundo. A Coreia que estreou tão bem a Copa ganhando de virada da Tchequia. Depois fez um jogo duro com o México. Enfim, foi bem surpreendente. E olha, a África do Sul está na próxima fase. E vou te falar, hein? A gente vai discutir os brackets, mas assim, a África do Sul tem chance na próxima fase. Eu já vou avisando que tem chance. Então, Boa, parabéns ao México e à África do Sul. Esse grupo A levou apenas 2 seleções para a próxima fase da Copa, tá? Beleza. E o México, que terminando em primeiro, vai jogar, se eu não me engano, até as quartas de final dentro do México. Então, vai ser complicado ganhar desses caras no mata-mata ali, tá? Então, México e África do Sul em primeiro e segundo lugar. Bom, grupo B. No grupo B, Suíça venceu o Canadá por 2-1. Era o jogo que disputava a liderança do grupo. O Canadá precisava apenas do empate, mas acabou perdendo. E o Canadá ficou em segundo lugar nesse grupo, porque a Bósnia venceu o Catar por 3-1. A Bósnia acabou não passando o Canadá, ficou em terceiro lugar. Então se classificaram Suíça em primeiro, Canadá em segundo, e a Bósnia foi a primeira seleção a se classificar como uma melhor terceira colocada. Então o grupo B classificou 3 seleções, mas a Bósnia vai ter problemas na próxima fase, a gente vai falar. Mas um grupo que leva aí 3 seleções, e Catar foi uma seleção, como já dizíamos no nosso tier list, que veio a passeio na Copa do Mundo. Essa Pelo realmente menos esse a veio. gente acertou. Realmente veio. Os caras foram bem ruinzinho, mano. Bem fracos, exatamente. Bem fracos. Fraquinho, Então, cara. o grupo B foi o primeiro grupo que classificou 3 seleções para a próxima fase da Copa. Bom, Uma pergunta só, rapidão. Por que o Qatar foi pra essa Copa? Ele tinha vaga do quê? porque eles se classificaram pelas eliminatórias da Ásia. Né? Ah, foi pela Eles foram Ásia. uma das seleções asiáticas, que aliás a Ásia foi um fracasso nessa Copa. Somente o Japão se deu bem, e a Austrália, né? A Austrália acabou passando, depois a gente vai discutir isso logo mais sobre a Austrália. Mas se eu não me engano, a Ásia levou 8 seleções, se eu não me engano, e só classificaram 2, tá? Então foi A um Coreia do desastre. Sul não passou, mas, tipo, jogaram legalzinho, cara. O jogo Pois desse é. com o México lá, tipo, era pra ter ganhado aquele jogo. O Né? goleiro da Coreia entregou a paçoca contra o México. Se eles tivessem empatado com o México, eles estarão classificados, né? Sim. Esse lance foi triste, porque você vê ali, assim, o cara tinha que ter dado um soco na bola, alguma coisa assim, porque ele não ia conseguir segurar a bola ali. Ele, tipo, não tinha o domínio da bola. Exato, ele não agarra a bola tava no ar, ele não agarra a bola cai no chão, o jogador do México faz o gol. Bom, um fracasso a Ásia, e o Catar era uma seleção asiática que foi pelas eliminatórias, mas veio a passeio na Copa. Tomou piaba
de todo mundo, com exceção da Suíça, né? Eles empataram o primeiro jogo num jogo bizarro da Suíça. Eles fizeram gol no último lance, mas depois não fizeram mais nada na Copa. Bom, muito bem. Chegamos então ao grupo C, o grupo do Brasil. O Brasil ganha fácil da Escócia de 3-0. E Marrocos ganha de Haiti num jogo maluco, 4-2. Tem até aquele meme de um jogo maluco que cai o avião no estádio, explode bomba, tiroteio, acontece de tudo no jogo. Foi esse Marrocos e Haiti. E Brasil e Marrocos entraram na última rodada brigando pela liderança do grupo, tá? Acabou que Brasil terminou em primeiro lugar por causa do saldo, com 7 pontos. Marrocos em segundo também com 7. E a Escócia viveu um drama nessa Copa. Porque a Escócia tomou 3-0 do Brasil, e nós já tínhamos dito isso no último vídeo nosso, né, da segunda rodada, que 3 pontos e um saldo de -3 provavelmente eliminaria a Escócia da Copa do Mundo. Só que a Escócia teve que esperar até o último jogo praticamente da Copa do Mundo, da fase de grupos, para saber se eles foram eliminados ou não. E é engraçado que a cada jogo a chance deles desclassificar ia diminuindo. Foi caindo. Até que eles foram eliminados da Copa, no fim das contas. Então a Escócia está fora, o Haiti já estava eliminado. Então o grupo C classificou o Brasil em primeiro e Marrocos em segundo. Me surpreendeu, porque eu achei que a Escócia conseguiria, antes da Copa começar, eu achei que era um grupo que poderia levar 3 seleções para a próxima fase. Mas a Escócia foi pela acho que a 9ª Copa do Mundo da Escócia nessa história. E pela 9ª vez eles não passam da fase de grupos da Copa do Caramba. Mundo. Foda. Eu ouvi que tipo, essa era a melhor seleção da Escócia ainda. Não sei Pois se. é. É uma boa discussão. Tem jogadores bons jogadores, McTominay, tem bons jogadores. O meio-campo da Escócia era um meio-campo decente. Mas infelizmente, cara, não deu. Ganharam só de 1-0 do Haiti, acho que foi o grande pecado deles. Foi ter ganhado somente de 1-0 do Haiti. Então, enfim, é isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. O técnico da Escócia foi demitido depois da Copa, né? O cara tá E sempre foi um drama, puto, foi né? dramático. É engraçado, essas seleções que vivem ali no Reino Unido, eles fazem muita piada entre eles, né? Então, assim, é engraçado seguir o Twitter da Escócia. Eles Agora vamos sofreram torcer muita contra a piada. Inglaterra. Exato, vou torcer contra a Inglaterra. Boa. Boa. Bom, chegamos então ao grupo D. O grupo D nós tivemos esse divertidíssimo Estados Unidos 2, Turquia 3. Um jogo que não valia nada, porque os Estados Unidos já estava classificado em primeira, a Turquia eliminada. Só que a Turquia decidiu fazer gol e vencer um jogo quando não precisava mais, né? Parabéns aos turcos, parabéns aos envolvidos. Eles acabaram jogando uma água no refrigerante aí dos Estados Unidos na última Os Estados rodada. Unidos jogou com o banco, assim, né? Tem várias seleções que estavam bem que fizeram É, isso, né? Pra A preservar. Noruega fez os também. Estados Unidos entrou com um time um pouco reserva, assim, o Pulisic estava no banco, enfim, né? E a Turquia acabou fazendo o gol no último lance da partida, venceram o jogo por 3-2. Esse jogo teve o meme entre o Edward Norton e o Brad Pitt, eles estavam no jogo, um do lado do outro conversando, e aí Sim. teve a piada com o Clube da Luta, né? Que o Edward Norton É. tiraram o Brad Pitt da imagem e tava o Edward Norton conversando sozinho. Pra É. quem não viu o Clube da Luta, assista. Esse filme é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E esse meme ficou muito bom. Sim. Esse jogo dos Estados Unidos, esse jogo dos Estados Unidos lembrou os Estados Unidos da Copa passada, meio É. meia boca assim. Pois é. E a Turquia, assim, uma pena, cara, uma decepção tremenda. Era uma seleção que tinha total condição de chegar pelo menos umas oitavas de final, mas acabaram não se classificando. E o outro jogo, respondendo essa pergunta sobre o jogo de compadres, William, a Austrália jogou com o Paraguai, e se eles empatassem o jogo, ambos muito provavelmente se classificariam. A Austrália em segundo e o Paraguai em terceiro, porque faria 4 pontos. Eles até tentaram disfarçar, mas foi um jogo de compadre. Foi um jogo absolutamente horroroso, horroroso, não aconteceu nada no jogo. Foi pancada pra todo lado, nem chute a gol quase teve. Acabou 0-0 e as duas seleções se classificaram. A Austrália, o Paraguai vai ter problemas seríssimos na próxima fase, mas preferiram se classificar do que tentar se arriscar e ser eliminados, né? Se eles perdessem o jogo para a Austrália, eles estariam eliminados. Então, é um grupo que leva 3 seleções. Estados Unidos, Austrália e Paraguai passam para a próxima fase da Copa do Mundo. Muito bem, chegamos no grupo E. O grupo E tinha um dos jogos mais dramáticos da última rodada, porque a Alemanha já entrou classificada em primeiro nesse grupo, e o Equador precisaria vencer a Alemanha para se classificar, uma tarefa nem um pouco fácil. E no outro jogo teve a Costa do Marfim enfrentando o Curaçao. Se Costa do Marfim vencesse o Curaçao, terminaria em segundo no grupo. A Costa do Marfim venceu por 2-0, foi para 6 pontos e se classificou em segundo. E o Equador, senhoras e senhores, bem-vindo à Copa do Mundo, Equador. Ganharam de virada da Alemanha, olha só, hein? 2-1. O técnico, a Alemanha entrou com o time titular aí, nesse jogo. Bom, entrou com a maioria do time ali, titular. E o técnico alemão garantiu que não faltou vontade, o time da Alemanha tentou ganhar o jogo e perderam. O Equador virou esse jogo, uma vitória histórica. É a primeira vez na história da Copa do Mundo que a Alemanha perde para uma seleção sul-americana na fase de grupos. Uma vitória histórica. Então, Equador vence e se classifica como o melhor terceiro colocado.
E o jogo do Equador na próxima fase vai ser um dos jogos mais interessantes de acompanhar. A gente já vai saber qual que é esse jogo. Vai ser bem legal esse jogo do bracket das 16 avos de final. Tá vendo? Ó, já é ceia contra o Aldebaran, entendeu? Já cortou o chifre ali, ó. É Entendeu? verdade, é verdade, cara. É verdade. Assim, a Alemanha fez o gol no começo do jogo, todo mundo achou que o Equador ia desabar, mas não, voltaram pro jogo. E o Equador mostrou porque terminou em segundo nas eliminatórias da Copa do Mundo, cara. Uma seleção boa. Venceram e estão de volta à Copa do Mundo, ressuscitaram, né? Boa. Bom, e Curaçao, obrigado por ter participado, foi uma história divertida, mas era passeio. Foi uma história divertida. Na Copa do Mundo. Uma história divertida, mas não deu. Tomaram 7 da Alemanha, né? Perdeu, enfim. Mas foi divertida a participação de Curaçao na Copa. Bom, grupo F é o grupo que mais interessa ao Brasil. Nós tivemos a vitória da Holanda sobre a Tunísia. Foi 3-1 para a Holanda. A Holanda começou fazendo 2-0 em 10 minutos de jogo. Achei que ia ser 10-0 esse jogo, porque a Tunísia já estava eliminada da Copa, basicamente. Então a Holanda conseguiu garantir o primeiro lugar, porque no outro jogo, Japão e Suécia empataram em 1-1. Foi um jogo bem dramático esse jogo. Era um jogo que poderia ter sido um jogo de compadres e não foi. O Japão, durante uma boa parte do jogo, tentou vencer, né? Fez 1-0, tentou vencer o jogo. A Suécia empatou e no final do jogo, quase que a Suécia ganha do Japão. Quase. O Suzuki, o goleiro japonês, foi muito bem no final do jogo, defendeu bolas difíceis. Se a Suécia tivesse vencido esse jogo, seria adversário do Brasil. Mas acabou 1-1 o jogo e, já dando spoiler, né? O Japão vai pegar o Brasil na próxima fase. Temos problemas. Vamos discutir já esse jogo. Eles têm um monte de jogadinha ensaiada, né? Você já reparou isso daí? O Japão. Né? Tipo, parece uma jogadinha treinada, assim. Você vê que os caras, tipo, estão só repetindo, assim, né? E você assim, o legal você vê, tipo, quando jogou a Holanda e Japão, você vê a diferença de estatura física, né? Parece os entes do Senhor dos Anéis contra os Hobbit, né? E os caras. Mas o Japão tem aquilo que o Zaka falou. Os caras têm uma estamina infinita, uma força de vontade. E assim, os caras são menores fisicamente, mas os caras correm muito, eles são muito ágeis. O meio de campo deles é muito rápido do Japão. Então, O coletivo japonês funciona muito bem, tanto que o gol do Japão contra a Suécia foi um golaço. Um toque de bola, tudo de primeira ali, gol do Japão. Agora, eu confesso que me decepcionou um pouco o Japão nesse jogo, tá? Pra mim, o Japão é uma seleção melhor que a Suécia. E assim, o final do jogo, o Japão quase perdeu. O Japão quase perdeu esse jogo, cara. Então, assim, o Japão, nós brasileiros, estamos, né, com medo desse jogo, vai ser um jogo perigoso. Mas depois desse jogo contra a Suécia, eu sou o povo japonês, eu me olharia no espelho, porque não foi um jogo muito bom do Japão, não. E obviamente, vão ter muitos problemas contra o Brasil também, tá? sim. A gente vai chegar lá, a gente vai discutir esse jogo, que vai ser, com certeza, um dos melhores jogos da fase 16 avos de final, tá? Bora. Então, esse jogo classificou as 3 seleções, Holanda em primeiro, Japão em segundo e a Suécia em terceiro. E olha só a Suécia. Aliás, olha só o grupo F. O primeiro colocado do grupo F enfrentaria o Marrocos. O segundo colocado enfrentaria o Brasil. E o terceiro colocado enfrentaria a França. Então, tipo, pra onde que eu vou? Nem adianta escolher adversário, cara. Qualquer um é pedreira. Então, se o cruzamento do grupo C já era complicado, o do grupo F é impossível. Era o pior cruzamento possível da Copa do Mundo, tá? Bom, vamos então pro grupo G, que teve, na minha opinião, a história mais dramática da terceira, da fase de grupos, que foi a história do Irã. Esse grupo é o seguinte: Bélgica enfrentou a Nova Zelândia e a Bélgica goleou a Nova Zelândia. Bem-vinda à Copa do Mundo, Bélgica, né? 5-1 na Nova Zelândia. Acordaram. Com esse saldo, eles chegaram a 5 pontos, fizeram um saldo de 4, e eles acabaram ficando na frente do Egito, que começou essa última rodada em primeiro lugar, com 4 pontos, mas eles empataram com o Irã em 1-1, num jogo extremamente dramático, fortes emoções. Por quê? O Egito fez 1-0 no Irã, o Irã empatou o jogo, e com um empate, o Irã iria 3 pontos, ficaria com saldo 0, porque empataria todos os jogos, né? Aos 92 minutos, o Irã tem um gol anulado, cara. Aos 92 minutos, o gol do Irã é anulado. Então o Irã, com uma vitória, classificaria direto, mas eles empataram e acabou 1-1. Depois desse lance, o Irã ainda teve chance, o jogo foi até 98 minutos, o Irã, goleiro do jeito, defendeu, foi um drama, foi uma guerra o final do jogo. Bom, acabou o jogo e o Irã terminou com 3 pontos, com saldo 0, o que é um número até decente para tentar a classificação, né? Porém, senhoras e senhores, a gente vai chegar já no jogo da Argélia e da Áustria. E esse jogo definiu o destino do Irã, porque a Argélia e a Áustria foi o jogo mais maluco, talvez, da história da fase de grupos, um dos. E é o jogo que acabou eliminando o Irã. A gente vai entender o nível de dramaticidade que foi esse jogo. Quando chegar nesse grupo eu já explico. Mas o Irã tá fora da Copa. A Bélgica passou em primeiro lugar e o Egito se classificou em segundo lugar. Então, adeus Irã. O tão sonhado jogo Estados Unidos e Irã
não vai acontecer, tá? Porque o Irã está fora da Copa. Fiquei com muita dó do Irã, passaram por muitos problemas dessa Copa, antes da Copa começar, durante a Copa, e cara, a maneira como eles foram eliminados foi assim, de cortar o coração. Então esse foi o Uhum. destino traçado aí do grupo G, tá? Bom, grupo H, tivemos também uma das histórias, acho que mais que as pessoas mais estavam esperando, que é o Uruguai. E aí, o Uruguai se classificaria ou não, né? O Uruguai enfrentou a Espanha, precisando do empate para provavelmente se classificar como o melhor terceiro ou até mesmo em segundo lugar. Só que o Uruguai tinha outros planos para eles mesmos. Eles acabaram perdendo para a Espanha de 1-0 num frango histórico do Muslera. Muslera entregou a Copa do Mundo. Entregou. A Espanha acabou passando em primeiro com 7 pontos. E no outro jogo, Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita. Foi o terceiro empate e se classificou em segundo lugar. Cabo Verde talvez tenha sido a maior história da fase de grupos, porque passou em segundo lugar. Pena que o próximo jogo deles é só um pouco complicado, mas se Foi classificaram. Fala. primeira seleção a se classificar na estreia, né? Na estreia na Copa, não é? É uma Foi a boa. primeira. Eu não. É Eu acho que é a primeira interessante. vez que eles vieram pra Interessante. Copa. E acho que é a primeira seleção que, tipo, estreou na Copa e foi pro mata-mata. É. Passou pro Aconteceu com o Congo mata-mata. também, né? O Congo conseguiu isso. Apesar Congo, que é. não, né? O É. Congo não é a primeira vez, não tá certo. O Congo não é a primeira vez. Interessante, não sabia É, desse dado. legal. É... Mas eu vou te falar uma Eu fiquei coisa, um hein? pouco. Ah, Que fala jogo aí. sofrido, mano. Os caras são muito Então, ruins, cara. Porque assim, os caras me lembram muito a Suíça. Os caras têm uma defesa absurda, absurda. Os caras colocam 73 caras dentro ali da pequena área e fica ali, entendeu? Só que, cara, toda vez que sobra um contra-ataque, os caras rifam a bola. Teve uma hora que eu vi estatística lá, 12 finalizações, 2 certas. Entendeu? E o time, É. e a Arábia Saudita não fica atrás, tipo, 7 finalizações, 2 certas. Você fala, é. gente, os caras. O engraçado dessa rodada é que os dois jogos foram sofridos, porque Uruguai e Espanha, tecnicamente falando, foi um jogo absolutamente horroroso, horroroso. Parecia, pra quem tem a nossa idade, parecia um jogo de rock go da MTV. Parecia Sim. É, cara. tipo um jogo de banda de É. rock se enfrentando, assim, o nível foi patético. As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo em campo. A Espanha não acertava um passe de 1 metro, os caras perdendo gol embaixo do gol, o Uruguai cruzamento na lua. Foi horroroso o jogo, horroroso. E o gol da Espanha parecia um gol de que você leva na quarta série. O cara dá um chute fraco, o Muslera aceita. Esse Exato. jogo, sim, vai ficar na minha memória como um dos jogos mais esquisitos que eu já vi de fase de grupo. E o jogo que eliminou o Uruguai e o Marcelo. E você sabe da história no final desse jogo, né? Porque no dia seguinte a Federação Uruguaia chegou e falou assim: ó, nada de voo fretado, cada um pega o seu voo aí de volta pra casa, vocês que se viram pra voltar pra casa. Caramba, é sério que teve isso aí? Sim. Vai voltar Caramba. Cancelado, vocês que se virem pra voltar pra casa. classe econômica agora. Exato. Caramba. Exatamente. Bom, Foda. então esse grupo classificou a Espanha em primeiro e Cabo Verde se classificou em segundo lugar, mas fica aqui a minha decepção com Cabo Verde, porque eu esperava que eles vencessem pelo menos a Arábia Saudita, mas não conseguiram. Não conseguiram, foi um jogo meio tenso, Cabo Verde e Arábia Saudita. Mas parabéns, Cabo Verde está classificada para a próxima fase da Copa. Bom, Grupo I. Grupo I, nós vivíamos a tensão de talvez termos um Mbappé versus Haaland, né? França e Noruega, mas o técnico norueguês decidiu entrar com 10 jogadores reservas e pagou o preço, né? A França ganhou da Noruega de 4-1. A França também entrou com o time meio titular, meio reserva. A França termina em primeiro, como uma das seleções que ganhou os 3 jogos da fase de grupo. A França fez uma primeira fase absurda, né? Arrebentou todos os jogos, né? Arrebentou todos os jogos, impressionante. E a Noruega terminou em segundo lugar nesse grupo. E tivemos uma outra história espetacular. Senegal precisava vencer o Iraque por no mínimo 3 gols de diferença para conseguir tentar a classificação com o melhor terceiro. Mas eles fizeram muito mais que isso. Eles venceram o Iraque por 5-0 e conseguiram o saldo suficiente para passar com o Nossa, melhor terceiro. Eu sabia que Senegal ia aparecer nessa Copa. Louco. Eles conseguiram. Eu já vou contar um dado bem interessante sobre as seleções africanas, que tem sido a grande surpresa. A grande história dessa Copa do Mundo tem sido as seleções africanas. Mas Senegal fez 5-0 e passou como um dos melhores terceiros colocados. E esse grupo passou França, Noruega e Senegal, hein? Que grupo, Uhum. que grupo. E o Pô, eu vou Iraque, como já dizíamos antes de começar a Copa, veio a passeio. E eu vou te falar, isso daí só reforça aquilo que você falou lá no começo, entendeu? Antes da Copa começar, que era o quão bom, quanta qualidade você tem o time titular da França e o banco da França, né? É. Porque sai um é cara a realmente. pelo e entra um cara a pelo. Ou seja, você jogar com o time da França misto ou time reserva, tanto faz, brother. É É. França, é É seleção. muito difícil, muito difícil. Agora, por exemplo, você pega Cabo Verde. Pega o reserva do Cabo Verde. É. Você tira um cara que é mediano, você entra um cara pior, entendeu? É. É. O time da França é complicado, né? A gente já falou bastante sobre isso. Bom, É. então classificado, então teremos 3 fortes seleções passando aí para a próxima fase.
E vão ter confrontos bem interessantes aí dessas seleções na próxima fase, tá? Bom, grupo J. Chegamos na história mais dramática, que é a história que cruza com a história do Irã. Nós tivemos a vitória da Argentina sobre a Jordânia por 3-1. Messi fez mais um gol, né? Decidiu. Uhum. Tava 2-1, tava um jogo meio complicado ali e tal. E o Messi entrou, fez um gol de falta, ficou tudo tranquilo. A Argentina é a terceira seleção da fase de grupos que venceu os 3 jogos, também uma bela fase de grupos da Argentina. E o time reserva da Argentina mostrou também que é muito bom. A Argentina jogou com o time todo reserva, fizeram um bom jogo contra a Jordânia, já tinham resolvido o jogo no começo ali 2-0. Agora, quem ficou acordado para ver esse Argélia e Áustria viu um jogo incrível, no mínimo para dizer. Vamos lá. A história era a seguinte: se Argélia e Áustria terminassem empatados, ambos se classificariam. A Áustria em segundo e a Argélia em terceiro, e o Irã estaria eliminado da Copa do Mundo. Então todo mundo achou que seria um jogo de compadres, porque era o último jogo da Copa. Acabou, é só eles empatarem. Meu amigo, foi muito longe disso. A Áustria fez 1-0 na Argélia. Irã classificado, Argélia eliminada. Aí a Argélia vai lá e empata o jogo. Irã eliminado, Áustria e Argélia classifica. Depois a Áustria fez 2-1 na Argélia. Irã classificado, a Argélia vai lá e empata o jogo. Aos 92, 93 minutos, a Argélia ficou tocando a bola de um lado pro outro, todo mundo falou, beleza, né? Agora acho que o jogo de compadre vai ser, tudo bem, né? Acresce uns 4 minutos só, faz sentido os caras tocarem a bola pro lado. De repente, passe, pum, gol da Argélia. 3-2 a Argélia, e a Áustria estava sendo eliminada da Copa do Mundo e o Irã classificado. E aí, cara, bola no meio do campo, a Áustria chutou, foi uma correria pro ataque, eles erraram, tiro de meta pra Argélia, cobrou tiro de meta, a Áustria veio de novo e fez o gol aos 95 de jogo. A Áustria empatou 3-3 e acabou eliminando o Irã da Copa do Mundo, cara. Que coisa absurda. Eu fiquei um pouco revoltado, não vou mentir, porque não é que eu tava torcendo pro Irã, mas assim, o jogo ia até os 94, o juiz deu 4 minutos. O gol da Áustria foi quase aos 96, cara. Pô, tá de brincadeira comigo. Enfim, essa foi a história do Irã, que acabou invicto. O Irã foi eliminado invicto da Copa do Mundo. Mas a Áustria e a Argélia decidiram não fazer um jogo de compadres, que acabou empatado, um jogo dramático. E, enfim, e deu pra ver a frustração da Argélia. A Argélia tentou eliminar o Irã, a Áustria, desculpa. Que no final o jogo acabou, o cara da Argélia deu uma bica pro alto, ficou putaço, enfim. Foi uma história incrível. O Irã tá fora. A Áustria e a Argélia foram as 2 seleções, as últimas seleções a se classificarem aí, cronologicamente falando, né, na Copa do Mundo. Ó, Enfim, você é falou isso. aí da questão do gol ter sido quase 2 minutos após o tempo regulamentar ali do juiz, né, do tempo que o Uhum. juiz impôs de acréscimo. Tem o inverso também, porque, por exemplo, no jogo do Japão, o jogo acabou pontualmente, faltando, tipo, 3 segundos pra dar o horário, e com uma falta, e tinha falta pra ser batida pro Japão, e acabou o jogo. Eu falei: "Ué, e o último É, lance aí, e daí?" Não, pois é. o Japão não bateu a falta. Eu falei: "Tá É. vendo? São essas Pois é, coisas, cara. né." Enfim, passou, agora já foi, Irã ter eliminado. A Áustria passa em segundo e a Argélia passa em terceiro lugar. Bom, chegamos no grupo K, que também tivemos uma linda história. Congo venceu o Uzbequistão de virada por 3-1 e o Congo se classificou em terceiro lugar nesse grupo. Olha só o Congo, hein? Que não ia a uma Copa do Mundo desde 1974, eu acho, algo assim. E a África detonando mais uma vez, mais uma seleção africana classificada. E o outro jogo, Colômbia e Portugal, era disputa pela liderança do grupo. Colômbia deu show de bola, mas ficou no 0-0. Esse jogo teve uma grande polêmica, porque a Colômbia fez um gol em Portugal, só que o cara estava impedido porque o dedão do pé dele Eu estava na vi. frente do jogador de Portugal, e aí acabou dando impedimento, enfim. Isso aí vai ser uma discussão eterna, impedimento no futebol. 0-0, mas acendeu alerta para Portugal, que fez uma primeira fase mais ou menos, e a Colômbia, meu amigo, vai ser uma seleção duríssima de ser derrotada, tá? Fizeram um grande jogo contra Portugal. Colômbia em primeiro, Portugal em segundo, Congo em terceiro, e o Uzbequistão, como eu já havia dito antes de começar a Copa do Mundo, veio a passeio. Quantos pontos a Colômbia fez, Luiz? A Colômbia fez 7 pontos, né? 7 Venceu 2, pontos. empatou 1. Tá, Portugal fez 5 pontos e Congo fez 4 pontos. boa, Então, boa. Congo passou aí como o melhor terceiro colocado. Bom, último grupo, antes de chegarmos no mata-mata, Inglaterra venceu o Panamá por 2-0, garantindo a liderança do grupo. E o outro jogo, Gana e Croácia, fizeram um jogo bem interessante. E, cara, a Croácia é um caso sério em Copa do Mundo, né? Começou mal, perdeu de 4 da Inglaterra, fez um jogo esquisito com o Panamá, ganharam só de 1-0 de repente contra a Gana, vão lá e ganham de Gana, que é um adversário difícil. 2-1, e adivinha só, está classificada. A Croácia passou em segundo lugar e Gana se classificou em terceiro lugar. E a África
levou, se não me falha a memória, 10 seleções para a Copa do Mundo, 9 se classificaram para a próxima fase. Somente a Tunísia foi eliminada. Parabéns à África, que demonstrou ser, assim, incrível, né, a participação da Uhum. África nessa Copa do Mundo, tá? Faz. Bom, senhores, Inglaterra, Croácia e Panamá passam, o que nos leva agora Croácia e Gana, né? para Panamá eliminado. mata-mata da Copa do Mundo, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos analisar o bracket, a segunda fase da Copa, tá aqui na tela. Vamos analisar. Aqui não vai ser. A gente não vai falar por ordem cronológica, né? Porque, por exemplo, o primeiro jogo já é hoje, domingo, Canadá e África do Sul. Vamos falar aqui pela ordem do bracket aqui. Vamos analisar jogo a jogo e entender a situação do Brasil também. Bom, como que funciona aqui? Do lado esquerdo aqui do bracket, temos um lado da chave e do lado direito é o outro lado da chave, que significa que o campeão do lado direito enfrenta o campeão do lado esquerdo. É mais ou menos isso, né? Quem sobreviver de um lado enfrenta quem sobreviver do outro lado. E honestamente, ficou até bem divididos os times, tá? Temos times fortes dos dois lados. E vamos ter confrontos grandes, confrontos nem tão grandes assim. Vai ter gosto para tudo nessa primeira fase. Bom, Paraguai se classificou, mas vai pegar a Alemanha. E aqui é um confronto que tende a ser desequilibrado, na minha opinião, porque a Alemanha tem grandes chances de se classificar, mas tem uma pequena chance aí do Paraguai fazer um jogo um pouco duro com a Alemanha. Uma pequena chance, tá? Mas para mim a Alemanha deve classificar. Se E você, vai se, pegar se o. você, se Ah, você achar, se o Paraguai conseguir segurar isso até pênaltis, daí pênaltis é loteria, né? aí pode Loteria. acontecer de tudo. É. Mas eu acho pouco provável. Lembrando que se o jogo termina empatado no tempo normal, é prorrogação, 2 tempos, e depois é pros pênaltis, tá? Isso. Uhum. O jogo não vai pros pênaltis direto. Não tem mais É, golden goal. não tem mais. Golden Goal não existe, acho que desde 2006, se eu não me engano, né? É. Não tem mais isso. Uma curiosidade vocês sabiam que o resultado final do jogo é quando o juiz apita o final do jogo. O que Uhum. significa? Que, por exemplo, se a Alemanha vai para os pênaltis com o Paraguai e a Alemanha ganha do Paraguai, esse jogo é computado como um empate, no fim das contas, tá? Ou seja, a decisão de pênaltis é apenas para decidir quem passa para a próxima fase, e não para quem ganhou o Quem jogo. É passa? curioso Uhum. isso, né? Mas Daí você enfim. pode perder invicto, né? Pode sair invicto da Exato, Copa. você pode ser eliminado invicto. Bom, então Alemanha e Paraguai, a Alemanha é uma favoritaça para esse jogo aí, tá? Tá. Sim. Quem vencer pega França e Suécia. A França também é favoritaça contra a Suécia. Não vejo possibilidade da Suécia vencer esse jogo aqui. E podemos ter nas oitavas de final uma França e Alemanha. Vai ser um jogaço, né? Se isso acontecer. O Bom, caminho do Paraguai ali, meu, é aterrorizante, né, cara? Porque se ele passar da Alemanha, ele vai pegar, vamos dizer, Possivelmente a França. provavelmente França, né? é. Tipo assim, o cara tem que fazer, tem que ganhar de todos É. os caras fortes do... Possivelmente daí Da ele pega a Europa. Espanha ali, Ele pegaria, tipo, o Elite Four da Europa, né? Poderia É. pegar. Já pega a Alemanha, né? Aí ele pegaria pega a a Alemanha, França, pode França. pegar Holanda ou Portugal, pode pegar a Espanha, ou seja, realmente é um É. caminho impossível, né? Não, se Isso. ganhar a Copa, merece. Melhor time da Gente, história. isso Não, vai é, acontecer. não. Isso não vai acontecer. Absolutamente. Não, mas quantos times podem falar que ganharam a Copa falando que ganhou de Alemanha, Espanha, entendeu? França. França. Se o Não, O Brasil nunca fez, então... É, não vai acontecer. estatística. Não vai acontecer. Então poderemos ter esse Alemanha e França logo numa semifinal 4 de julho, hein? Em 4 de julho poderemos ter esse jogo aí. Bom, então, França e Suécia vai ser um jogo que eu considero também uma larga vantagem para a França. Podemos ter esse Alemanha e Paraguai já nas oitavas de final. Aí o que nos leva para o próximo quadrante, que é África do Sul e Canadá, Holanda e Marrocos. África do Sul e Canadá é um jogo equilibrado, mas de nível bem mais baixo. Eu acho que o Canadá é favorito para esse jogo, mas a África do Sul tem chance. Assim como a África do Sul entrou na Copa do Mundo com uma chance de se classificar no grupo deles, eu acho que eles têm chance de passar do Canadá, apesar de eu considerar o Canadá um time melhor. Agora, esse outro jogo, Holanda e Marrocos, vai ser um dos melhores jogos dessa fase. Um jogaço de bola. É um jogo aqui que poderia ser, tipo, quartas de final de Copa do Mundo, até semifinal, se bobear. Duas grandes seleções. E é bom para os adversários, porque uma seleção grande cai vai já embora. na fase de 16 avos de final. E qual Então, a sua aposta aí? É 50-50. Esse jogo aqui é extremamente 50-50. equilibrado. Quem vencer esse jogo pega o vencedor de África do Sul e Canadá, tá? Então aí, bem interessante esse jogo. Vamos esperar. Bom, próximo quadrante, Portugal e Croácia, Espanha e Áustria. Portugal e Croácia é um jogo bem equilibrado também. Um jogaço de bola, de novo. Uma boa seleção vai ficar pelo caminho. É um jogo que eu acho o Portugal uma seleção melhor que a Croácia, mas assim, a Croácia em mata-mata é Croácia, né? simplesmente impossível, né? Então, Uhum. eu não sei, É. esse jogo tem 50-50 também chance. Portugal também não tá mostrando aí, né? Os caras estão sofrendo na fase de grupo e tal. Eu esperava mais aí, né? Não fizeram uma boa fase É. de grupos.
mas tem um elenco muito forte, jogadores decisivos, só que vão pegar talvez uma das seleções mais difíceis de se vencer em mata-mata, que é a Croácia. Eu lembro Então, que no nosso primeiro vídeo a gente tinha colocado, o Rubens colocou, a gente também carimbou. Se não me engano, Portugal era a quarta potência ali, né? é, muito bom, eu coloquei como uma seleção muito É, boa, é, né? Vamos ver. No é. papel é boa, No, mas exato, exatamente. No FIFA é boa. Aqui é uma seleção muito boa contra uma seleção boa. É, exato. Então, vamos ver o que vai acontecer. É um jogo extremamente equilibrado. Espanha e Áustria. A Espanha é favorita, mas a Espanha também não fez grandes coisas na fase de não. grupos, não. Tá devendo futebol à Espanha, mas eu acho que, mesmo se eles fizerem um jogo mais ou menos, eles ganham da Áustria, que não é grandes coisas a Áustria, tá? E já podemos ter, tipo, um Portugal e Espanha logo nas oitavas de final, ou uma Croácia e Espanha. Esse quadrante aqui tá forte. Esse quadrante aqui vai ser bem interessante. Agora, Estados Unidos pegou uma mamão com açúcar na próxima fase, hein, meu amigo? Vão pegar a É. Bósnia, que eu considero uma das seleções mais fracas aí que se classificaram para a próxima fase. Vão jogar, obviamente, em casa, né? Estados Unidos. É favoritaço contra a Bósnia, na minha opinião. E vão enfrentar o vencedor de Bélgica e Senegal, que vai ser um jogo bem legal de acompanhar. Um equilíbrio bom, Bélgica e Senegal. 50-50 aqui, tá? Pelo que a Bélgica demonstrou, também não tem feito grandes coisas. Promete, esse jogo vai ser muito equilibrado e quem vencer pega o vencedor de Estados Unidos e Bósnia. É um Pô, quadrante um pouco mais fraco, vamos dizer assim, mas ainda assim com boas seleções em campo, tá? eu falar um negócio, os Estados Unidos, assim, os americanos que não assistem futebol, né? O cara que vai assistir só na Copa e tal, eles estão bem empolgados, né? Mas, tipo, quem manja, você olha assim, mano, os caras, vocês nem foram testados ainda, brother. Sim. Mano, É, era empolgação. E o próximo vai ser Bósnia, tipo, não é grande coisa ganhar, não, Sim. brother. é verdade, é verdade. Bom ponto, Diego, bom ponto. Ainda Sim. não será um teste grande, né? Mas, jogo de mata-mata, tudo pode acontecer. Mas relaxa que se passar na próxima já vem um teste bom, que daí já vem o É, Bélgica ou Senegal, entendeu? aí, Aí, brother, aí primeiro teste verdadeiro acho que vai ser esse daí. E daí é o exato. seguinte, se Estados Unidos passa, ele pode pegar quem? Ele vai pegar Ou ou Alemanha Portugal, ou ou França. Croácia, ou Espanha ou Áustria É, na próxima fase. aí, brother, Nas É. quartas de final, né? quartas Porque de final. eles enfrentariam Bélgica ou Senegal, depois pegariam uma dessas 4 seleções aqui: Portugal, Sim. Croácia, Espanha ou Áustria, né? É. Bom, aí depois eu não vamos nos aprofundar até a final, Uhum. né? Porque tudo pode Sim, acontecer, mas a gente pode analisar até Sim. umas oitavas, quartas de final, dá pra você analisar mais ou menos o que vai acontecer. sim. O outro lado da chave tem Brasil e Japão, que com certeza é o top 3 aí melhores jogos dessa próxima fase. Pra mim, é um jogo 50-50. Se eu fosse apostar um Guaraná quente, um pão velho, eu apostaria numa decisão de pênalti nesse jogo aí. Caramba. Mas, vamos ver. Nossa. Eu acho que o Brasil chega melhor do que começou a Copa. Tá. É. E eu acho que o Japão chega igual ou um pouco pior do que começou a Copa. Acho que É. talvez essa seria a minha análise aí, É. ainda que eu considere esse jogo um equilíbrio total, tá? Em o bom- retrospecto, o caminho do Brasil foi bom, porque sofrer no primeiro jogo e depois ter mais uns 2 jogos pra você se acertar é bem melhor do que você perder no... Sim. Tipo, os Estados É. Unidos jogou 2, foi mó bem e tal, aí no último perde. É. Você entra meio Chega meio meio quebrado tenso ali. no mata-mata. Chega meio cabreiro, foda. né? Meio É. cabreiro a próxima fase. É, cara. Agora, Interessante o que assim, Brasil e Japão tiveram caminhos bem parecidos, né? O Brasil estreou com o Marrocos, o Japão estreou com a Holanda. É. Depois o Brasil pegou o Haiti, um adversário fraco, o Japão pegou a Tunísia. sim. E depois o Brasil pegou a Escócia, só que a diferença é que o Brasil detonou a Escócia e o Japão fez um jogo estranho contra a Suécia, né? Exato. Então por isso que eu falo, o Brasil chega num momento da Copa um pouco melhor, mas o momento do Japão como um todo, como seleção, é ainda uma fase espetacular. O Japão não perde. É muito difícil ganhar do Japão. Eu só sei Então, que a esse gente jogo vai... aqui, cara, prepara o seu marca-passo, Exato. porque vai ser duro. A Vai gente ser duro, tá? vai conseguir ver o final ali da Copa de 2002 do Tsubasa, né? Super Exato. campeões. A gente nunca soube o resultado final e a gente vai ver Nunca agora. sou. É verdade. Lembrando que o Japão, sempre que foi para uma oitava de final, né, para uma segunda fase de Copa, sempre foi eliminado. O Japão nunca venceu um jogo de mata-mata de Copa do Mundo, tá? Então, eles têm esse histórico negativo aí pro lado deles. Mas, Tá. pra mim, o jogo é extremamente equilibrado, tá bom? Boa. Quem vencer, pega a Costa do Marfim ou Noruega. Jogo interessantíssimo, tá? Eu considero a Noruega favorita para esse jogo, mas a Costa do Marfim tem chance. A Costa do Marfim é uma boa seleção, tem chance sim. E as oitavas de final vai ser pedreira, né? Se o Brasil se classificar, vai pegar uma dessas duas seleções, também não vai ser É. nem um pouco fácil. Se pegar uma Noruega nas oitavas de final, também prepara o marca-passo de novo, porque vai ser outra pedrada pro Brasil. Eu acho que contra a Costa do Marfim tem um pouco mais de chance de ganhar, tá? Mas é um quadrangular aqui forte. São 4 seleções bem interessantes aqui para umas oitavas de final. Bom, o próximo quadrante a gente tem México e Equador. Que jogo, hein, cara? Que jogo esse México e Equador. Né?
O México, depois de uma primeira fase espetacular, ganhou esse presente indigesto que vai ser o Equador, uma seleção doída demais de se enfrentar. Não sei não, pra mim 50-50, tá? Apesar do México estar jogando em casa, no momento do México, o Equador é muito difícil de ser derrotado. Então, México e Equador promete. E quem vencer, pega o vencedor de Inglaterra e Congo, aqui não precisa nem falar, né? Inglaterra franca favorita para esse jogo. Então podemos ter tipo um México e Inglaterra nas oitavas de final, ou um Equador e Inglaterra, e uma pequena chance do Congo conseguir surpreender o mundo e passar de fase. Tá? Bom, aí chegamos nesse outro quadrante, que é um quadrante. Cara, a Argentina deu uma sorte. Vamos lá. A Argentina pega Cabo Verde. A gente sabe dessa hora de Cabo Verde. Ou não, Muito né? legal. Ou não. Sorte ou não, né? Não, calma aí, calma aí. A gente tá usando aqui o histórico, né? Cabo Verde não ganhou nenhum jogo na Copa também. Tá invicto. Tá invicto, Sim. mas Cabo Verde pegou a Arábia Saudita e não ganhou, Sim. né? Então, assim, também não é, assim, a história de Cabo Verde até aqui é incrível, mas eu acho, por exemplo, é diferente de Costa do Marfim, de Senegal, que mostraram um Sim. bom futebol na Copa, né? Sim. Agora, tudo pode acontecer, né? Mas Vai olha só, acontecer. a Argentina vai pegar Cabo Verde e vai pegar o vencedor de Austrália e Egito, Nossa, exato. entendeu? É. Eles deram muita sorte no quadrante. Sim, sim. Austrália e Egito é um jogo muito equilibrado, tá? Não dá pra saber o que vai acontecer. Eu acho o Egito uma seleção mais interessante que a Austrália, mas pra mim é 50-50 aqui, tá? Entre qualidade técnica aí, Rubens, Austrália e Egito e África do Sul e Canadá, tá parelho ou Tá parelho, mas tá eu acho que parelho? Austrália e Egito é um jogo mais interessante, na minha Mais opinião. interessante, né? É um jogo mais interessante, tá? Bom, O então, negócio da fala aí. Argentina, o foda da Argentina é assim, né? O Messi, uma vez por jogo, ele cancela a defesa do É. goleiro, né? Ele tem Sim. especial. Então, mano, Sim, é imbloqueável, sim. É imbloqueável, você pode ter a melhor retranca do O mundo o Messi que... marcou em todos os jogos até agora, né? marcou. O Messi, aliás, o Messi bateu o recorde. Ele é o 7º jogo consecutivo de Copa do Mundo que ele faz gol. Né? Então, Caramba. foram já todos os jogos dessa Copa, mais os últimos jogos da última Copa. Ele é o primeiro jogador a fazer gols em 7 jogos consecutivos. Tá? Caramba, o cara. Vamos ver até quando vai o efeito da estrelinha do Mario aí que ele pegou. Exato, exato. Então, vai ser o parabéns para a Argentina, que tem um Sim. quadrante mais fácil aí. Vão pegar a Austrália ou Egito na próxima fase. O que nos leva para o último quadrante, que vai ser Suíça ou Argélia. A Suíça é franca favorita para esse jogo, mas a Suíça tem aí a Suíça tem esse problema de fazer jogos que não deveriam ser difíceis serem difíceis, tá? Uhum. E vamos ter esse Colômbia e Gana, que para mim também a Colômbia é franca favorita para esse jogo, mas a Gana não é nem um pouco fácil também de ser derrotada, mas a Colômbia tá jogando muito bem, a Colômbia tá fazendo uma grande Copa do Mundo, e ó, tudo indica, na normalidade das coisas, que vamos ter uma Argentina e Colômbia aí, numas quartas de final de Copa do Mundo, e se isso acontecer, meu amigo, vai ser um jogaço. Lembrando que a Argentina e Colômbia jogaram a final da Copa América e foi pros pênaltis. Foi pros pênaltis, tá? Então, é isso, tá? É isso. A partir de hoje, domingo, vamos começar a saber quem serão os times que vão voltar para casa. Lembrando que quem vencer passa, quem perder tá fora. E por fim, eu gostaria de dizer, eu vi um texto que fala sobre o psicológico da fase do mata-mata, que é assim, a gente fala de Bósnia, Egito, seleções fracas, mas é o seguinte, cara, tudo que você fez na primeira fase já não serve de mais nada, acabou, já era. É. A Copa literalmente reinicia do zero, né? Uhum. Então, assim, não importa se você se salvou na última rodada e se classificou na Bacia das Almas, ou se você detonou todo mundo, dane-se, cara. Se você ganhar o próximo jogo, você continua. Não, Então, eu espero que essas seleções venham com esse espírito aí pra essa fase, né? Não, e tem aquilo, né? Eu tava conversando isso com a minha esposa, assistindo o jogo de Cabo Verde e tal. Que eu falei, meu, ela, mas vai pegar a Argentina. Eu falei, amor, próxima fase é o seguinte, é isso que você falou, Rubens. Mano, se dá uma dor de barriga ali, metade do elenco se eles comem uma feijoada ali na Argentina ruim, metade do elenco vai. O Messi fica hospitalizado. Ué, o Ronaldo em 98, entendeu? Não teve convulsão na final. Felipe Melo, quem se lembra do Felipe Melo sendo Felipe expulso Melo, contra a Holanda? Exato. Se entendeu? você Então, pega jogos tem tipo essas Espanha e coisas. Uruguai, né? Cara, Espanha e Uruguai foi um jogo horroroso, era pra ter sido 0-0, mas o cara frangou e acabou o jogo, cara. Sim, Jogo de mata-mata é decidido num detalhe, é detalhe. às vezes, né? É detalhe. Então, assim, Não dá pra vamos ver. falhar, mão de alface, exato. tocou errado ali na defesa, o cara pegou a bola. O Brasil, o Vini Júnior aproveitou no último jogo vários verdade. problemas de defesa, entendeu? Exato. Isso no mata-mata não tem como voltar atrás. Então, Exato. Vamos ver. vamos ver. Promete. E aí, assim que acabar essa fase de 16 avos de final, a gente retorna de Isso aí. novo no Giro da Copa para analisar o que aconteceu e para analisar as oitavas de final da Copa do Mundo. Certo, senhor? Boa, é isso aí. Vamos. Valeu, Gente, Rubens, de novo. Valeu, obrigado, Diego. viu? Um abraço. Valeu, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Super
Casual Brothers.